Homem é preso suspeito de comandar quadrilha especializada em sequestrar pessoas e roubar veículos, sabe aonde? Na região metropolitana do Rio. As vítimas eram levadas para o interior de uma favela e obrigadas a fazer transferências via Pix e transações com cartões de crédito. Veja na reportagem dele, o meu protegido Felipe Ramos. Na tela. Bruno de Lima Esteves, de 40 anos, foi preso em flagrante por policiais civis e agentes da Polícia Rodoviária Federal quando passava pela ponte Rio-Niterói nesta terça-feira. Bruno seria o líder de uma quadrilha especializada em praticar sequestros e roubar veículos de luxo. De acordo com as investigações, os bandidos escolhiam as vítimas em estacionamentos de supermercados em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Elas eram levadas para o interior de uma comunidade no Complexo da Maré, na zona norte da capital. Lá, eram extorquidas pelos criminosos e forçadas a realizar compras em cartões de crédito e transferências via Pix. Além disso, os integrantes dessa organização roubavam os veículos da vítima, clonavam eles e enviavam a outros estados mediante troca em drogas, seja maconha ou cocaína. A gente estima mais ou menos que o lucro dessa quadrilha teria sido de aproximadamente R$400 mil só neste ano. Esse vídeo mostra o momento exato em que o carro dos bandidos atravessa a cancela do supermercado com uma das vítimas. Segundo a polícia, seria um bombeiro militar. Momentos depois, o carro aparece trafegando pela ponte em direção à favela. O caso aconteceu em maio desse ano. Na ocasião, ninguém foi preso. O trabalho de inteligência da polícia conseguiu monitorar os passos da quadrilha. Bruno foi levado para a delegacia de Niterói. O veículo onde ele estava no momento da prisão também foi apreendido. Agora, os investigadores tentam localizar e prender os outros integrantes do grupo. Então, para a gente continuar a falar deste assunto, eu vou agora lá para 73DP de Neves para conversar ali com o meu protegido. Ele, Felipe Ramos, está um escândalo de lindo. E também o delegado Geraldo Assede, meu grande amigo. Felipe, doutor Geraldo, bom dia para vocês. Excelente investigação, porque esse tipo de criminoso vinha agindo de forma a sequestrar pessoas e tirar o dinheiro dessas pessoas aí dessa forma tão criminosa, né, Felipe? Boa tarde para você, querido. É isso, boa tarde, Caio, doutor Carregosa, todo mundo que está ligado aí na gente no SBT Rio. Pois é, esses criminosos, eles vinham sendo monitorados desde o ano passado pela polícia e nessa terça-feira não teve jeito. A polícia deu bote, prendeu o Bruno de Lima Esteves, de 40 anos, quando ele se preparava para fazer mais uma vítima. A polícia foi mais rápida e impediu essa ação. Esse criminoso que era apontado como chefe dessa quadrilha que sequestrava as pessoas em supermercados, estabelecimentos aqui em São Gonçalo, na região metropolitana, e levava para o interior dessa comunidade lá na zona norte do Rio para extorquir. A gente chegou a citar, né, Caio, uma das vítimas, esse militar do Corpo de Bombeiros, que passou cerca de 6 horas na mão desses criminosos, nas mãos desses criminosos, né? Ele foi obrigado a fornecer senha de cartão, ele foi obrigado a fazer algumas transferências via Pix e a polícia passou a investigar esse caso, descobriu, começou a identificar outras pessoas envolvidas nessa situação. O Bruno, ele estava preso aqui na delegacia de Neves, ele foi transferido para o presídio de Benfica nas primeiras horas dessa manhã e a gente está aqui com o delegado geral da sede, responsável pela investigação, que vai falar um pouquinho mais sobre esse caso. Delegado, boa tarde para você. Qual a importância da prisão do líder dessa quadrilha? Boa tarde, Caio, boa tarde, Carregosa, telespectadores. A gente já vinha monitorando essa quadrilha aí há um tempo, né? Especializada em sequestrar pessoas no interior de supermercados aqui em São Gonçalo, levá-las até a Vila do João e lá extorquiam elas mediante grave ameaça, forçando as mesmas a enviarem Pix, né, transferências bancárias e até mesmo passarem cartões de crédito e débito, favorecendo outros membros da quadrilha. Então foi de suma importância, a gente já tem outros elementos também identificados, né? Espero que com a prisão do Bruno, outras vítimas que porventura não tenham registrado os fatos venham à delegacia mais próxima e registrem para que possa haver mais procedimentos contra essa quadrilha aí que é perigosa. E além desse fato da transferência do Pix, os membros da quadrilha também roubavam os carros da vítima, geralmente carros de luxo, e clonavam os mesmos veículos passando para outras pessoas. Caio, o delegado está aqui. Você quer fazer alguma pergunta? Claro que sim, querido. Doutor Geraldo Assede, boa tarde para o senhor. Meu irmão César
está lá em Raul do Cabo, mandou um forte abraço para o senhor, é seu grande amigo, fala sempre muito bem do senhor. Vocês, nesse exato momento, tentam também prender os outros integrantes daquilo que a gente pode dizer que é uma organização criminosa, porque aparentemente ele não agia sozinho. É isso, doutor? Com certeza, Caio. Cerca de mais, a gente já conseguiu identificar mais os 4 integrantes e investigação em cima de mais 4 também. A gente acredita que essa quadrilha seja formada até por mais de 10 pessoas. Contando aí com integrantes que recebam as vantagens financeiras, né? Então é uma organização criminosa grande, né? E a gente está aí para tentar identificá-los e prendê-los também. E ressaltar aí também o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que foi bastante eficiente, ajudou a gente na abordagem ali na ponte Rio-Niterói em cima desse suspeito preso. E esse trabalho em conjunto, doutor, é muito importante. Eu vou trazer aqui para o estúdio com o Carregosa para também bater esse papo com o senhor. Essa ação conjunta é importante e prender esses criminosos que sequestram as pessoas para depois utilizar todos os meios que essas pessoas, as vítimas, têm, como cartão de crédito e via Pix, utilizando o telefone da vítima para poder aplicar o golpe e roubar o dinheiro. Essa primeira prisão já é muito importante, agora é achar o restante, né, Carregosa? Exatamente. Primeiro, parabéns ao doutor Assédio, assim, pelo trabalho excepcional, né? Aí, só para título de curiosidade, como o mundo é muito pequeno, né? Meu primeiro chefe, quando eu era advogado, era primo do Assédio, delegado, né? Depois fui saber muito tempo depois. Já vão fazer um louco pra gente, todo mundo junto. E a segunda, assim, são 2 coisas importantes para entender. Primeiro, a gente vai ver muito essa questão de coach, falando de empreendedorismo 360. Você vê como o crime organizado funciona também como uma empresa criminosa de 360, porque ele sequestra a pessoa, ou seja, vai ter as extorsões, depois o veículo da pessoa vai ser usado para clonagem de veículo, ou seja, é toda uma linha de produção envolvida, que tudo que ele pode fazer ao redor daquele fato criminoso, de atividades ilícitas, criminosas, ele vai praticar. E o segundo é a dificuldade do que é uma investigação e o trabalho que foi realizado. E aí a gente novamente volta porque foi a questão da matéria anterior de operação policial. A gente tem uma dificuldade que, para interceptar esses criminosos, a gente tem que interceptar, entre aspas, eles na pista. Porque quando ele vai chegar lá na Vila do João, na Maré, é como se tivesse um campo de força que dificultasse a atuação policial. E aí, só para dar um exemplo, se tiver alguém sequestrado nesse prédio que vocês estão vendo aqui atrás, o que vai acontecer numa realidade? A polícia vai fechar esse prédio, vai ficar, ninguém entra, ninguém sai, e vai ficar batendo até você conseguir reduzir a localidade para saber onde a vítima está sequestrada. Agora, a gente tem inúmeros territórios aqui que a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso, ou seja, a gente permite que práticas criminosas aconteçam por dificuldades macro que a polícia tem que lidar, ou seja, a própria atividade de investigação nossa já tem que enfrentar de plano essa dificuldade. E aí você tem esse tipo de investigação que é importantíssima e esse tipo de operação que foi cirúrgica, é complexa, que normalmente quando a gente vê não sabe a complexidade que é, justamente você conseguir interceptar uma pessoa que está sequestrada durante o fato criminoso, a forma que foi feita e bem realizada, sem nenhum tiroteio, sem nada, e resultar na prisão de uma dessas lideranças, a liderança desse grupo criminoso que está praticando esse tipo de fato que cria toda uma estabilidade social, porque sequestro é uma coisa que cria qualquer estabilidade em qualquer lugar, né? E por isso, Felipe Ramos, é importante a gente pedir às pessoas que possam ter sido vítimas dessa organização criminosa que procure a polícia. Porque desta forma, a pessoa prestando depoimento ou fazendo o reconhecimento, Felipe, é mais importante para a polícia ter mais ainda informações ali para que essas pessoas possam ficar presas. Porque o que a gente não pode é ver dia após dia esse pessoal agindo dessa forma meticulosa para poder aplicar golpes que tiram dinheiro da população dessa forma, não é, Felipe? Pois é, Caio, a polícia já identificou, né, ao menos 5 vítimas desses criminosos e é super importante isso. Se você foi vítima, procure a delegacia, registre o caso para ajudar a polícia a encontrar esses outros envolvidos no crime, né? E os policiais descobriram até, Caio, investigando o caso, que existia uma espécie de divisão, né, entre esse grupo. Enquanto alguns criminosos ficavam com o dinheiro, né, obtido com as extorsões, outros ficavam com esses veículos para levar para mandar até para fora do Brasil em troca de drogas, não é isso, delegado? Perfeito, né? Havia essa divisão, realmente, uma parte ficava com dinheiro
E a outra era responsável pela clonagem dos veículos e troca desses objetos, né, em drogas, seja maconha ou cocaína, em outros estados e até suspeita no Paraguai. Então é uma organização bem elaborada, bem dividida em suas tarefas. Caio Alex. Olha só, obrigado, agradeço vocês a participação aqui, Felipe e também o delegado, né? É muito importante, principalmente essa ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, no ato de agir, conseguir prender esses criminosos, que é uma resposta que a gente dá aí à população tão importante. A gente não pode ver, são outras vítimas de criminosos, dessas organizações criminosas agindo no Rio de Janeiro. Obrigado, Felipe Ramos. Uma moça mandou aqui agora. Fala pro Felipe que ele tá com a blusa tão apertada, tá parecendo o Rambo. É um escândalo de lindo. Doutora Sete, meu irmão, abraço pro senhor e pra toda a sua família, querido.